Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta quinta-feira. Uma informação importante aí do André Hernando sobre o Marcos Leonardo, ele que esteve muito próximo de assinar com o São Paulo, infelizmente não deu certo. O pessoal aqui da Band Esportes, o Arnaldo Tironi, Massini e o Vessone falando também sobre o tricolor, projetando a sequência da temporada. Deixar os créditos aqui na descrição, Band Esportes. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Escreve também aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, sua cidade. Escreve aqui nos comentários. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. No São Paulo, que aí não contratou ninguém, e aí tá tentando... Contratou 9 jogadores. Contratou 9 jogadores, mas tá tentando segurar as contas aí e tal. Teve lá o Oscar treinando no campo hoje, mas ainda sem nenhuma previsão de voltar. E aí, no meio disso tudo, vem Marcos Leonardo, não vem Marcos Leonardo, fracassa Marcos Leonardo porque não tem dinheiro, saiu lá um relatório da comissão do Conselho Deliberativo prevendo um déficit, um aumento da dívida ao final de 2025, se o São Paulo não apertar mais o cinto. Não tem mais nem furo no cinto do São Paulo, mas precisa apertar mais, porque senão não vai ser possível. E a janela do São Paulo foi absolutamente tímida, né? Eu tive uma dúvida, depois me ajudem. A comissão, ela é oficial do clube ou é uma de oposição que criou uma comissão? Não, ela é oficial do clube. Oficial. Ela foi criada quase que uma obrigatoriedade nesse processo de reestruturação financeira para dar informes periódicos de como, ou pareceres, de como está indo. O Júlio Casares, a gente já volta à janela, o Júlio Casares comentou, junto à Priscila Senhorães, nossa colega, esse parecer da comissão, dizendo que ainda não foi contabilizada a janela do meio do ano, então a venda do Ferreirão, ainda tem a janela do final do ano, dando a entender, Tironi, basicamente, que ele vai fazer o possível e o impossível, e se não tiver fechado no azul em dezembro, ele vai vender 1 ou 2 jogadores que ainda restam. O Patrick, Foi hoje? O Patrick está indo, mas é um valor do Patrick não. Mas eu imagino que ele deixe o Henrique do Caro para vender no final do ano, outro. A raspa da geração 2006 para fechar no azul. Aí a minha pergunta é o ano que vem, Isso. Porque eu acho que o São Paulo em 2025, ele não é o coitadinho. Não é. Ele tem um orçamento de time grande, uma folha de pagamento de time grande, não das principais, mas de time grande, para jogar uma disputa de vaga na Libertadores. Mas ele, pela circunstância e política nova adotada, ele, e inclusive ao pacto com a Galápagos, que administra o FIDIC, não investir em direito federativo de jogador. Ou seja, o São Paulo é impedido internamente de investir em direito federativo. Aliás, é uma questão que envolve depois o Marcos Leonardo, que no final das contas o clube árabe queria obviamente, uma compensação, uma grana pelo empréstimo do Marcos Leonardo, que o São Paulo não tinha para dar. Não é que assim, vendeu o Ferreirão, pega um pouco do Ferreirão aqui, vamos investir no... Não, ele é travado nessa... O caminho que normalmente, sei lá, você tem um departamento de futebol. Como o Santos diz, o Alexandre de Matos diz que está fazendo. Estou vendendo fulano, vou receber aqui e vou investir no Cicrano. Não, o São Paulo não é esse caminho em 2025. Então, o São Paulo não investiu em jogadores com direito federativo, mas investiu em jogadores caros, a partir do Oscar, Foi o primeiro que ocupa a maior faixa salarial da folha de pagamento do São Paulo. O Tolói não é barato, que veio nessa janela agora, mesmo que eles tenham, todos esses que vieram para o São Paulo, fora o Oscar, acho que é bom pontuar, eu posso até considerar também o Oscar, porque o Oscar ganhava mais na China. Se você falar, putz, o Oscar está ganhando menos no São Paulo que ele estava ganhando na China. Sim, é verdade, mas ainda está ganhando muito. Mesmo que o Tolói, o Rigoni, o Fulano, todos esses que chegaram, o Wendel, todos esses que chegaram estão ganhando na faixa salarial que o São Paulo pode pagar, exceto o Oscar. Mas o São Paulo, com 9 contratações e algumas delas por conta de lesões, como é o caso do Rigoni, como é o caso de outros, ele tem uma folha de pagamento gorda ainda, muito gorda, cara, substanciosa, que despende uma questão mensal
que está aí, ainda continua gastando muito com o futebol também. Porque os machucados seguem na folha normalmente. Porque os machucados seguem na folha também, né? Não é uma folha de muitos números, né? Como o Vessone falou, vieram 9, saíram 25, 26 agora com o Patrick. Não é uma... É um corte em quantidade, mas a folha do São Paulo continua alta, né? A minha pergunta não é mais sobre 2025. 2025 fechou a janela, é isso que tem o time do São Paulo. Acho que tem um time para duas frentes que dá para encarar, mas com algumas lacunas importantes no elenco e tal. Um time que é majoritariamente velho, porque o jogador de direito federativo, livre de direito federativo, normalmente é um jogador em fase final de carreira. Então é um time que tem média de idade alta e que não vai, já com os indícios, ter um 2025 que permita, em 2026 nós vamos ser fortes no mercado e no time. Não tem nenhum indício disso. Pelo contrário. O indício para 2026 é continuar com a política de redução de gastos e pouco investimento no futebol. Né? Não é uma coisa de um ano, não é o remédio amargo de um ano, é um remédio de... Aí a gente já está tendo... Por isso que é importante pessoas que falam com mais clareza sobre isso, que não é o caso do presidente de São Paulo. A gente já tem indícios de quem toma conta dos fundos, que é um projeto de 5 anos de saneamento. Não é um projeto de um ano. É isso. Então tudo que o São Paulo está fazendo, quando o Casares fala centenário 2030, centenário 2030, é 5 anos sendo modesto no mercado. É isso aí. 5 anos. Não é 2025. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, fazendo esse processo, tendo um fôlego maior para investir. Então, pode ser mais rápido? Pode. Mas tudo indica que não será o ano que vem. E aquela história de beber água limpa no meio do ano que vem? Eu acho que aí é você passar a operar no azul. Começar a beber água limpa, né? Começar a... Não é, eu acho que o que você não é uma acha cachoeira. Significa foi a isso? interpretação que o São Paulo competiria com o Flamengo. Não, mas o que significa beber água limpa, então? Operar no azul. Então, mas você começar a fazer... Se o São Paulo quiser operar no azul, ele opera esse ano. Ele vende todo mundo, tem um time pior que o do Sport, mas ele opera no azul. Explica. Calma. Ele pode fazer isso, sim. Então, ele pode vender o Morumbi, por exemplo. É que a pergunta dele, pro torcedor de arquibancada, operar no azul, ele acha que vai ser igual ao Flamengo, o torcedor. Por isso que é importante a pergunta. Não, sem dúvida que é. A dúvida fica mesmo. O que é preciso explicar é que quando você reverte esse movimento, que está te empurrando para o fundo, né, você começa a respirar. A água limpa pela minha interpretação, não tenho os dados, os números importantes, mas na minha interpretação, a água limpa é começar a poder investir no futebol. Começar a poder investir no futebol significa estar no azul, com as contas controladas, com credibilidade no mercado, trazendo novamente possíveis parceiros, empresários e jogadores que queiram colocar os jogadores no São Paulo, sem transfer ban, né? Com os investidores do fundo felizes, sabendo que o que foi construído com eles foi cumprido. Tudo isso está dentro do beber água limpa. Porque você para de beber água contaminada e começa a beber água limpa. É óbvio que você vai ficar mais saudável, né? Você vai ficar mais saudável. O água limpa não pode ser confundido com aquilo que disse o Vessa, que vai chegar na janela do meio do ano que vem com o Palmeiras e o São Paulo vai investir 500 milhões. Porque se ele fizer isso, ele quebra. Você entende? Essa que é a diferença. E isso seria fundamental que fosse esclarecido, comunicado de forma clara. Né? Porque senão, o raciocínio de vocês, e ele é lógico e é coerente, falar, eu topo fazer o sacrifício, mas ano que vem eu quero um time. Não vai ter. Porque essa questão do direito federativo, essa nova política, ela já completou um ano. O São Paulo não investe em direito federativo há um ano. Então, não é o Corinthians que parou agora por um transfer ban e tal. O São Paulo já deixa de investir em jogadores desde o ano passado.
desde que decidiu tomar esse caminho. Agora, tem uma coisa paralela aí, né? Nesse projeto de reestruturação, que é a tal parceria com a base. Que é a coisa, né, que passou no Conselho de Administração e que o Casares falava, o presidente do São Paulo, que ia atacar 3 frentes. Na verdade, ia estar atacando 2. O projeto de reestruturação financeira, primeiro, a reestruturação de Cotia depois, que está vindo 6 meses depois, ou 1 ano depois. Super polêmica, que eu acho que tem muita discussão nisso aí. E, futuramente, eventualmente, a questão do Morumbi, que eu não acredito. Enfim, seria lá 2030. Agora, se você já vendeu praticamente toda a sua geração de 2006, que era muito boa, para fechar no azul no primeiro ano, você não vai ter a geração de 2007, o ano que vem, com tantos jogadores para vender. A não ser que esse projeto de parceria da base comece a tirar produzir mais jogadores e mais dividendos. A troco do quê? Em troca do quê? Essa que é a questão desse projeto paralelo que está rolando, administrado pelo mesmo fundo que controla o FIDIC. Então, ainda é embrionário e acho que esse tipo de esclarecimento, mais ainda, se ele não ouve com o FIDIC, eu duvido que ele exista com esse fundo que está sendo aprovado na calada da noite a fórceps, em reuniões dos conselhos. Existem hoje no Brasil, o número é 120 ou 170. Me perdoe porque eu estou esquecendo o número correto. Vamos imaginar quantos estados tem na federação, mais o Distrito Federal? 27, né? 27, tá? Então você tem aí 120 clubes que não querem jogar futebol. Querem ir para a Série D, Série C, nada. Eles são clubes formadores. São clubes especializados em formar jogadores. Por isso que eu sempre falo que o Brasil tem galinha que não acaba mais e ovos de ouro sendo chocados no Brasil inteiro. A prova disso é um Davi Luiz que saiu daqui, ninguém sabe quem é. Né? Hulk. Você entende esse movimento? O André Ramalho nem jogou no futebol brasileiro. Esse movimento ele começa a acontecer. Eu não entendo como os clubes grandes não conseguem olhar para isso e imagino que essa grana pode ou deve ser aportada também nesses clubes que eu chamo de galinha dos ovos de ouro. Sim. Entendeu? Porque aí você começa a ter esse menino já indo para o São Paulo direto, com o dinheiro que vai, segundo a gente apurou minimamente, né? O colega lá do Globo Esporte que trouxe a informação. O Bruno Gilfrida. Isso, e aí você pode ter o ano que vem um sub-20 mais parrudo, com jogadores que foram captados. Depois eu vou falar uma coisa duas sobre coisinhas a só. questão do FIDIC. Uma é que pode... quem se assustou mas até dezembro... Sim, a janela fechou para comprar, mas para vender, e você contabilmente, até 31 de dezembro, você pode vender e colocar no seu balanço. Isso. Aliás, tem clube que, quando ele fecha aquela meta de venda, às vezes ele deixa para vender o jogador contabilmente em janeiro, já para entrar no próximo ano, porque ele não precisa do ano anterior. Então, até 31 de dezembro tem jogo, então pode ser que venda. E a outra coisa que aí a fala do Casares faz sentido. Faz sentido. E a outra coisa que eu queria que vocês ajudassem dos 9 contratados, quais foram só por uma necessidade, tipo, lateral esquerdo? Não tinha nenhum. Ou contratavam e você tinha que contratar mesmo. Só que o que dá quanto? Uns 3 ou 4 que, se não fossem as lesões, nem precisaria ter contratado, certo? Sim. O Dineno, o Rigoni, próprio Rigoni e o Tapia. Esses 3... nem teria sido contratado, o TAP é mais talvez. por conta das vendas dos jovens, e ele é um jovem, né? Nessas situações todas. Sim, você pode contar também a questão... O Cedric sim, porque não tinha lateral, beleza. Os 2 laterais esquerdos. É impressionante, né? A fase, né, também do São Paulo de contusões, muitos jogadores contusões. Isso, aí você vai dar... Porque eu vou citar uma audiência qualificada, isso é bom, porque a gente tem visto, isso não é advogar em causa própria, mas muitos companheiros assistem o G4 e ajudam a gente a fazer o G4. E tem pessoas que conseguem se comunicar ou comunicar questões financeiras com muita facilidade, o que o São Paulo deve ao seu
público, né? Um deles é o Teco Medina, grande garotinho. Grande. Ó, põe ele no ar, Grande hein? Teco Medina, e ele explica com muito mais clareza as situações que o São Paulo não consegue explicar. Então vamos lá. Quando você... Estou vendo o G4. Quando você tem 900 milhões de dívida, perto de 1 bilhão, como o São Paulo, a 20% ao ano de juros, que é o que o São Paulo tem, você já sai devendo, para o ano seguinte, 180 milhões. Negativo. E é isso, negativo. Você já sai devendo de juros, 180. Então você deve 900, você já mais 180 já só de juros. É o que o São Paulo tenta, repactuar, né, com o FIDIC. São coisas aí é uma coisa importante. São coisas diferentes ter superávit e a dívida cair. Isso é importante porque as pessoas misturam, os leigos misturam. Eu falei ontem isso. Exato. Então vamos lá, são coisas diferentes ter superávit e a dívida cair. Provavelmente o São Paulo terá superávit com dívida subindo pouco, porque normalmente é assim mesmo nos primeiros meses. O lance é ter superávit todos os anos. Quando os juros caírem, de fato, e é o propósito do FIDIC, um leve superávit já bastará para inverter a roda. Então, essa obsessão pelo superávit, e vai passar a ser uma obsessão anual, ela e a repactuação dos juros, né, saindo dos bancos para entrar no Banco podre, banco podre, que cobra juros muito alto. Então, assim, a tentativa do São Paulo é mudar a roda, né? Exato. Virar de outra forma. Aí vem água limpa, vem fôlego, né, o que o Teco está dizendo. Mas é que tá. Ele não está colocando a mão dele no fogo, não. Ele só está explicando a questão da diferença de superávit, se está funcionando ou não. Isso a gente se é não o FIDIC ou não. A diferença entre superávit e redução / aumento da dívida e a questão dos juros que sufocam o São Paulo, o Corinthians, né, os dívidas de curto prazo com juros exorbitantes. Certo? Certo. E me fez fazer a conta, né? Se o de São Paulo é 180, o Corinthians está partindo de menos 300 todo ano. Por aí, mesmo. E meio é isso. 300. Ele parte de menos 300. Você não está contando o estádio, né? Não, sem o estádio. Então, 1,5 bi. Ou seja, ele faz 1 bi, na verdade 30% está indo para o ralo sem fazer nada. É para você ficar no mesmo lugar, a receita é alta, com mais de 1 bi, mas 300 está indo já para o ralo de cara. É impressionante, né? Olha, esse negócio do Marcos Leonardo ficou aí pipocando, agora está falando que ele pode repetir a rescisão contratual. Calma, torcedor, não vai se empolgar com essas coisas, porque não é exatamente assim. Não tem um papo desse aí? A alegação, segundo o nosso companheiro André Hernan, é de que ele vai informar a FIFA, o seu staff, olha, não me inscreveram no campeonato, então estou sendo deixado de lado, eu quero a rescisão. Até onde eu sei, o clube não é obrigado a inscrever um jogador num campeonato. Você tem que cuidar dele, da preparação física, para colocar um profissional, um bom CT, esses cuidados. Se ele vai jogar ou não, se ele vai ser titular ou não, sinceramente, eu não sei se ele teria sucesso numa causa dessa na FIFA, alegando que não foi inscrito num campeonato. Olha, mas eu acho que pega um pouco de proibi-lo, o Marcos Leonardo, de exercer a profissão dele. Mas não está proibindo, né? Então, parcialmente sim, né? Não. Você tira o cara do campeonato, de um campeonato, né? Aí não sei, aí você sabe como continua pagando salário, dando uma boa estrutura para o cara treinar. Em tese você tem toda a razão. Na Champions deles lá. Beleza. Eu entendo o que o Massa fala, mas, sei lá, brasileiro, na hora que foi para lá, a 40 milhões de euros, pegando uma bolada de luva, um salário, aí era tudo muito legal, maravilhoso. Agora, eu sei lá, por isso que ele tem mais 3 anos, né? Mais 3 ou 4 anos. Nossos jogadores brasileiros, infelizmente, nessas horas aí, eu sei lá. Bom, e aí para fechar a questão São Paulo, vai com essa turma mesmo e com o Rigoni, né, Arnaldo? Não vai ter... O Rigoni já está... Chegou, né? No BID, já chegou ao Brasil, vinha em atividade, né, no Leão do México, embora reserva. Então ele vai ser inscrito na Libertadores. As trocas para a etapa seguinte acontecem até a semana que vem. Vai ser inscrito junto com o Toló e com o Mailton, que chegaram há pouco. Então vai ser
um reforço para a próxima etapa. A dúvida agora é se ele já vai ganhar oportunidades, né, nesse... São Paulo tem um jogo só antes da LDU, que é o contra o Botafogo em casa. O calendário de setembro está bem tranquilo nesse sentido. Para todo mundo, né? Mudou, né? Mudou, era um mês de carnificina e agora tem poucos jogos, né? Por conta também das datas FIFA, né? Não é que os jogos também eles vão ser espremidos em 3 semanas, né? Por conta da mudança de calendário, mas vai ter sempre data FIFA, então você tem 3 semanas para as duas competições. Sabe quantos jogos o Corinthians tem no mês inteiro de setembro? 4. 4 jogos. Só 4, no mês todo. Uma vez por semana. É o calendário ideal. A Copa do Brasil, quer, né? 4 jogos no mês todo de setembro. Todo mundo quer esse calendário. Esse é o calendário que todos querem. É isso, torcedor tricolor, informações do São Paulo, pessoal aí trazendo as atualizações do São Paulo. Notícias importantes do tricolor, que segue aí a preparação para a partida, para o retorno, né, do Brasileiro e também jogos da Libertadores, após essa pausa aí para a data FIFA. O torcedor que viveu aí estava na expectativa do São Paulo acertar com o Marcos Leonardo, mas infelizmente não deu certo. Foi por pouco, né, para o São Paulo aí não fechar a contratação. Estava muito em cima também, já ali a janela se encerrando, não deu certo. Mas o André Hernan trouxe aí uma informação hoje de que o Marcos Leonardo avalia a rescisão por justa causa do Al Hilal para ficar livre no mercado e assinar com o novo clube. Se ele rescindisse, né, ia ficar livre, podia assinar com o novo clube, a não ser até, se não me engano, até dia 10, né, que o São Paulo pode inscrever. Se não me engano, é uma coisa assim, né? Que o São Paulo pode inscrever novos jogadores que estão livres no mercado, né, sem contrato. Mas o caso né, do Marcos Leonardo aí é bem difícil, até porque ele tem contrato com o Al Hilal e é um negócio bem complicado. Mas aqui a matéria do André Hernan, da ESPN Brasil, é de que ele avalia ali, né, rescindir o contrato com o Al Hilal, depois de passar praticamente toda a última terça-feira, no dia 2, né, à espera de um acordo para reforçar o São Paulo por empréstimo de 4 meses. O atacante Marcos Leonardo trabalha agora nos bastidores, justamente com os seus representantes e advogados, a possibilidade de buscar rescisão por justa causa do Al Hilal, segundo apurou a ESPN. Com base em interpretações dos regulamentos da FIFA, o staff do atacante brasileiro acredita que está resguardado, né, com a seguinte tese jurídica: caso não seja inscrito na liga local, né, o Saudi League Pro League, no caso, o jogador, sobretudo um jovem estrangeiro, pode entrar na justiça contra o próprio clube para ficar livre, pois estaria sendo privado de exercer a sua principal função como profissional, entre outras palavras, né? E o Marcos Leonardo avaliando, né, essa possibilidade aí de rescindir o contrato com o Al Hilal. Mas é um negócio aí bem difícil, né? Apesar de que ele não foi inscrito lá na Liga Saudita, a liga local, né? Não vai jogar. E o São Paulo, por pouco, né, não fechou a contratação do Marcos Leonardo. Negociou, teve bem próximo, o Marcos Leonardo teve em São Paulo, mas não deu certo. E o São Paulo agora vai ter que se virar, né, com as peças que tem para, quem sabe, chegar ali à final, brigar pelo título, né, da Libertadores, Brasileirão, quem sabe buscar uma vaga pelo menos na Libertadores ali pelo Brasileiro. Mas é aguardar. O Marcos Leonardo infelizmente não veio, o torcedor ficou um pouco ali triste, né, porque ele não veio, mas é aguardar as próximas informações do tricolor e ver o que vai acontecer. Essa matéria aí do André Hernan, não vou ler toda aqui a matéria, mas está aí no site, né, da ESPN Brasil, o André Hernan, né, trazendo aí essa informação. Mas é isso, deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.